Olá, meus amigos, minhas amigas, doutores e doutoras ou futuros doutores e doutoras. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu preparei um material muito especial e a gente vai estudar juntos os recursos aos tribunais superiores, tá? Já adianto que é uma matéria muito densa, é uma matéria muito técnica, mas eu vou facilitar para vocês e a gente vai estudar de pouquinho em pouquinho todos os artigos aí que cuidam do recurso especial, do recurso extraordinário, do agravo e dos embargos de divergência. Está lá no finalzinho do Código de Processo Civil, a partir do artigo 1029, mas eu vou pedir para você ainda não abrir o seu código. A gente vai fazer uma leitura especial aqui, explicando os artigos. Se você quiser, pode ir dando aquela grifada marota, tá bom? Mas primeiro a gente vai dar uma passada geral nas regras desses recursos e depois vamos, de pouquinho em pouquinho, estudando todos os artigos que falam desses recursos, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente vai estudando aos pouquinhos, tá bom? Vamos lá. Sem maiores delongas, vamos lá. As linguagens desses artigos, a linguagem usada para esses artigos, ela é extremamente técnica e rebuscada, tá? Então, fazer a leitura seca desses artigos talvez possa mais complicado que ajudar num primeiro momento. Então, por isso que a gente precisa primeiro explicar os fundamentos desses recursos, explicar como é que se chega em um recurso técnico como esse, né? Como que a gente vai atingir o processo e a discussão vai atingir esse nível de maturidade para conseguir subir aos tribunais superiores. No final, tem algumas questões que eu selecionei. É uma matéria que não tem grande recorrência em recursos, mas precisamos saber, precisamos ter na ponta da língua e sem frescura. Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, vou ficar aqui do ladinho. Estou aqui no cantinho explicando para vocês, vamos começar do começo. Recursos aos tribunais superiores. Então, agora a gente vai desvendar os segredos dos recursos nos tribunais superiores. Por que segredos? Porque eles têm uma marcha aí diferenciada dos outros recursos, né? Eles têm uma marcha que às vezes ele vai para o STJ, volta para o STF, então tudo isso a gente precisa estudar de forma pormenorizada. Vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Nara Fernandes, sou advogada, sou professora de Direito, sou escritora, sou palestrante, vou pedir para todo mundo me seguir lá no Instagram, @advogadanara, tem dicas todos os dias, tem reels divertidos todos os dias sobre o direito, sobre a nossa vida de operador do direito, e lá no meu YouTube também tem bastante conteúdo legal para concurso, curiosidades, então tem bastante variedade, eu vou pedir para vocês já me seguirem lá no Instagram e também já se inscreverem no meu canal. O canal tem um conteúdo um pouco mais descontraído, assim, para você, às vezes, dar uma folguinha na cabeça de estudante para concurso. Então, é um conteúdo que eu gosto muito de fazer, tá bom? Peço com carinho que me sigam aí nas duas redes sociais que eu mais uso. Se tiver alguma dúvida também quiser conversar comigo, o canal mais rápido para eu responder é lá na DM do Insta, tá bom? Vamos lá. Ordem dos recursos, gente. Como é que uma discussão vai chegar ao STJ, ao STF, tá? O que a gente precisa ter primeiramente? Deixa eu ver aqui na... Opa! Deixa eu ver aqui na revisão, para a gente dar uma rabiscada aqui. Bom, gente, como é que um recurso vai chegar a que ordem, né? Que ele vai ter que... Opa. Deu ruim, espessura. Ué. Agora sim. Bom, como é que ele vai chegar nesta maturidade processual para alcançar uma discussão no STF, no STJ, tá? Primeiro eu tenho que ter uma sentença ou uma decisão interlocutória. Então, o recurso especial, o recurso extraordinário, não é apenas de sentença, tá? Pode ser uma decisão interlocutória. Como assim, professora? Por exemplo, eu tenho lá
eu tenho lá, por exemplo, uma decisão interlocutória, certo? Dessa decisão interlocutória, você sabe, cabe o quê? Um agravo de instrumento. Entrei com agravo de instrumento. Só que nessa decisão interlocutória, nessa primeira decisão, eu já tenho o quê? Uma matéria constitucional. Deixa eu diminuir a espessura disso aqui. Uma matéria constitucional, tá? Então, eu já tenho aqui uma matéria constitucional nessa decisão. No agravo, normal, já discuti novamente, estou discutindo novamente uma matéria constitucional. Aqui também eu falei, olha, essa decisão interlocutória, ela fere, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, inciso 70, 75. Quando eu disse isso, o que eu fiz? Eu fiz um pré-questionamento dessa matéria no agravo. Eu já estou falando lá desde o começo, desde o agravo, né, que haveria aí uma matéria constitucional para ser discutida. E mesmo assim, o Tribunal de Justiça, o TJ do estadual, ou o TRF, né, ou o TRF, negaram o seguimento ao meu recurso, ou negaram o quê? Negaram o segmento, não deram provimento ao meu agravo. Aí o que acontece? Eu vou entrar, então, se for matéria constitucional, com recurso extraordinário, se for matéria de lei federal, com recurso especial, tá bom? Essa é uma visão geral. Agora a gente vai passar para a gente estudar mais alguns detalhes desses recursos, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter pode ser uma sentença, ou pode ser uma decisão interlocutória também. Pode ser uma decisão interlocutória, e aí dessa decisão interlocutória cabe um agravo de instrumento, agravei de instrumento. O que aconteceu? O Tribunal de Justiça negou provimento ao meu agravo. O que aconteceu? Eu entrei com um RESP ou REXT. Tem professor que chama de RE, tá? RE, o recurso extraordinário, e RESP, mas os dois são RE, na verdade, né? Então, eu gosto de chamar de RESP, recurso especial, e REXT, o recurso extraordinário. Vamos seguir, que a gente vai entender, a gente vai vencer os segredos dos recursos, tá bom? Quais são as características gerais dos recursos aos tribunais superiores, tá? Como eu já disse, deixa eu mudar a cor aqui, não tá boa essa cor aqui para a gente enxergar. Aqui. Quais são as características gerais? Cabem contra qualquer decisão. Não aparece. Contra qualquer decisão. Agora ficou bom. Contra qualquer decisão. Tem que haver pré-questionamento. O que é pré-questionamento, gente? Essa matéria tem que ter sido enfrentada pelo TRE, pelo TJ. Então, o TJ tem que ter falado, não. Eu não acho que essa decisão afrontou o artigo 5º da Constituição, por exemplo, ou afrontou a lei federal número tal. Eu acho que não afrontou. Então, quer dizer, o Tribunal de Justiça já pré-questionou. O que é pré-questionou? Ele já negou, né? Já falou que aquilo não teve aí a afronta à lei federal ou à Constituição Federal. Então, eu não posso simplesmente chegar em sede de RESP, chegar aqui no RESP, opa, cadê a escrita tinta? Chegar aqui no RESP e inovar, trazer uma tese nova, entendeu? Eu tenho que estar falando dessa tese desde o tribunal. O tribunal já tem que ter reconhecido e ter negado, tá? Essa minha tese inicial, tá bom? Eu não posso inovar e trazer essa questão para o STJ, o STF apreciar, se os tribunais, Tribunal de Justiça, né, ainda não tiver aí enfrentado o questionamento. Por isso que a gente fala de pré-questionamento, tá bom? O efeito suspensivo, gente, até deixei aqui, ó, oh, meu Deus.
Até deixei aqui em letra grande, tá? O efeito suspensivo, ele pode ser concedido. Aqui está o que a gente vai enfrentar, aqui a gente vai estudar. Em que momento e para quem pedir esse efeito suspensivo? O prazo é comum de 15 dias, tá? Para os dois. Ah, então eu tenho 15 dias para o RESP e depois mais 15 para o recurso extraordinário. Não, em 15 dias eu tenho que elaborar os dois recursos e apresentar os dois recursos nesses 15 dias. É direcionado ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, tá? Então, eu vou apresentar para quem? Para a presidência ou para a vice-presidência de quem? Do Tribunal de Justiça, que já me negou aí, já questionou a matéria. E as contrarrazões, quem intima é a secretaria, tá? Então, interpus o recurso. Primeiro passo, secretaria vai intimar para contrarrazões, tá bom? CR. Beleza? Legal? Então tá bom. Vamos começar agora a estudar os artigos. Artigo 1029 do Código de Processo Civil. O recurso, peraí. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, tá? Os dois têm previsão na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas, tá bom? Então, eu tenho que fazer uma peça para o RESP e outra peça para o recurso extraordinário. Aqui ele está me dando o quê? A fórmula de como fazer esses recursos para os tribunais superiores, tá? Então, aqui, uma peça para cada recurso no mesmo prazo, 15 dias, tá bom? 15 dias. Então, no mesmo prazo, eu tenho que fazer o meu recurso especial e o meu recurso extraordinário, prazo comum. Aqui ele vai me dar a fórmula, o artigo ainda no 1029, tá? Ele está me dando a fórmula de como eu vou fazer este recurso, como eu vou fazer estes recursos, né? Eu tenho que expor o fato e o direito, eu tenho que demonstrar por que aquele recurso é cabível, a demonstração do cabimento do recurso interposto, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Então, no meu recurso, o que vai apresentar? Recurso, endereçamento ao presidente, como ele já disse, dos fatos, do cabimento, das razões e, no final, o pedido de procedência do meu recurso, tá? Tem que pedir a procedência do recurso no final. É só isso que diz o 1029. Vamos seguir. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão ou cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica. O que ele está falando aqui? Tá? O que ele está falando aqui neste artigo de forma expressa? Ele está falando assim, amiguinho, se você vai fundar esse recurso em dissídio jurisprudencial, você vai falar, ou seja, você está me falando o seguinte, olha, Tribunal de Justiça, você não está obedecendo à jurisprudência do STF ou do STJ. Veja bem que essa questão, o STF e o STJ já enfrentaram e tem outro entendimento acerca da matéria. Então, aí, a gente está falando de recurso especial extraordinário fundado em dissídio jurisprudencial, tá bom? Vamos voltar aqui. Você tem que provar aquela divergência jurisprudencial. Ah, mas eu vou mandar lá, o tribunal já sabe, né? Qual o entendimento deles. Não. Você tem que provar o dissídio jurisprudencial, tá bom? Aí ele fala aqui no final que é um pouquinho óbvio, né?
devendo em qualquer caso mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, né? Então, eu tenho que falar, olha, STJ, STF, esse meu caso é igualzinho esse caso que vocês já julgaram e a jurisprudência é a mesma coisa. Então, vocês têm que uniformizar a jurisprudência e todo mundo falar a mesma língua, tá bom? Basicamente, é isso que está falando aqui o 1029. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave. Então, gente, qual é o princípio que existe, que está dentro, né, que está contido neste parágrafo? Seria o princípio da fungibilidade recursal, tá bom? Por quê? O parágrafo está falando aqui? O Supremo Tribunal Federal ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo. Então, ele está falando o seguinte, se o recurso for tempestivo, e a gente vai ver lá na frente que a intempestividade é um vício que é gravíssimo, tá? Se tiver um vício formal e o recurso for tempestivo, o Superior Tribunal Federal e o STF ou o STJ podem determinar a sua correção, desde que não o repute grave. Desde que não haja um erro grosseiro no recurso apresentado, né, ele pode ser visto, mesmo que ele não esteja formalmente correto. Como assim formalmente correto? Não entendi. O que pode estar errado? Por exemplo, vou explicar para vocês aqui. Volta para mim aqui, stop share. Por exemplo, eu apresentei lá todas as razões e a fundamentação segundo o recurso especial. Porém, na hora de nomear esse recurso, eu coloquei lá recurso de apelação. Mas a fundamentação é de recurso especial. Mas só o nome está lá, recurso de apelação. Então, aí seria um vício formal, não grave. E aí, porque o recurso de apelação, ele é, vamos dizer assim, formalmente parecido com o recurso especial. Ele tem a peça de interposição, a peça de razões, né? É dirigido também ao tribunal de origem, então tem algumas semelhanças. Então, o que está falando esse artigo, esse parágrafo é isso, tá bom? Traz aqui em seu bojo, então, o princípio da fungibilidade recursal, tá? Agora, a gente vai começar a estudar as demandas repetitivas, tá, gente? E eu confio muito que, caso seja perguntada alguma coisa nessa matéria de recurso especial extraordinário, seja sobre demandas repetitivas. Porque nós estamos aí no meio de uma discussão, que os advogados estão aí em polvorosa sobre essas demandas do FGTS, né, do índice de correção do FGTS. Muita gente fala, ai, nossa, vamos ficar ricos, todo mundo... Eu duvido, mas eu acho que o STJ, que o STF não vai dar esse boi, não vai dar esse mamão aí para os trabalhadores, acho muito difícil. Tá? Então, vamos falar agora sobre demandas repetitivas. Se você estiver anotando aí, você pode colocar demandas repetitivas. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do STF ou do STJ receber requerimento de suspensão dos processos em que se discuta a questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. O que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, gente, demandas repetitivas. Começou a chegar um monte de recurso igual lá para o STF, para o STJ, demandando a mesma coisa. O que o STF e o STJ pode falar? Amigão, dá uma segurada, que a gente vai fazer o quê? A gente vai decidir isso aqui, em vez de a gente decidir 50 mil vezes, 100 mil vezes, a gente vai decidir uma vez só e vai valer para todo mundo. Então, uma decisão vai valer para todo mundo, vai ser em formato de cascata, vai descer e vai atingir todos. Então, dá uma segurada aí nesses recursos, tá bom? É isso que está falando
aqui o nosso querido parágrafo 4º, tá bom? Quando por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, os presidentes receberem requerimento de suspensão dos processos em que se discuta questão federal ou infraconstitucional, considerando razões de segurança jurídica, ou seja, razões de segurança jurídica, porque tem 50 mil. Vamos dizer que em 49.999 se decidiu de uma forma, e um apenas se decidiu de forma contrária. Então, tem que haver segurança jurídica, no caso das demandas repetitivas, tá bom? Então, ele vai falar o seguinte: para tudo, para agora, eu vou decidir uma vez só, para todas as demandas, tá bom? Vamos para frente, então. Aqui, gente, essa parte é super importante, porque fala do pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial. Então, tem momentos, tá? Tem momentos em que a gente vai pedir, vai fazer esse requerimento de concessão de efeito suspensivo, mas para quem, né? Eu vou pedir. Por quê? Porque primeiro eu interponho o recurso, então eu interpus o recurso, ou seja, eu fiz o protocolo do recurso, vamos dizer, no dia 2 de agosto, 2/8, tá? A distribuição, ficou até errado aqui, distribuição, ele foi distribuído apenas no dia 3. Mas eu tô com muita pressa, né? Porque é um pedido de efeito suspensivo, então teria aí até um caráter de urgência, né? Tem um caráter de antecipação de tutela, né? Enfim. E só vai para a mão do relator, vamos dizer, só vai sair o relator lá para o dia 10, vamos dizer assim, tá? 10/8. Então, para quem que eu peço? Se eu acabei de interpor, então vamos dizer que eu interpus no dia 2, e no dia 2 mesmo, porque a questão é muito urgente, eu já quero fazer um requerimento de antecipação, né? De suspensão dos efeitos. Então, para quem que eu vou pedir, gente? Então, o parágrafo 5º vai falar para a gente para quem que a gente vai pedir, tá? Como eu falei lá no começo, recurso especial e recurso extraordinário não tem efeito suspensivo automático, mas eles podem ser requeridos. Para quem que eu vou pedir, então? O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento. Então, poderá, né? É uma faculdade que aí quem receber aquele recurso tem, que pode conceder ou não. Eu vou pedir diretamente ao Tribunal Superior respectivo no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Então, como eu falei aqui, ó, tem um dia, vamos dizer que tem 24 horas, vamos dizer que tem até mais, entre a interposição e a distribuição. Está nesse ato aqui, está nesse lapso aqui, para quem que eu vou pedir? Então, nesse caso, o código me fala, eu vou pedir ao tribunal. Então, para quem que eu vou interessar? Vou interessar ao STJ ou ao STF. Tá? Diretamente ao tribunal. E quem vai decidir, então? Ficando o relator designado. Quando for designado um relator, ele já está prevento para julgar aquele pedido de concessão de efeito suspensivo. Bom? Se já tiver sido distribuído o recurso, obviamente, eu vou pedir para o relator. Já tem relator designado, então o relator já é o dono do brinquedo, né? Então já vou falar diretamente com ele, tá bom? Vou pedir ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação de admissão do recurso, assim como no caso do recurso ter sido sobrestado nos termos do 1037. O 1037 fala dos recursos repetitivos, por exemplo, do FGTS, tá? Então, vamos dizer que esse recurso que eu entrei, ele está sobrestado. Ele foi daqueles recursos que o cara falou assim, não, para tudo, segura a onda aí, porque ter 50 mil neguinho aqui falando a mesma coisa, eu vou falar uma vez só e vai valer para todo mundo, tá? Então, nesse caso, o recurso está sobrestado. Então, se ele está sobrestado, ninguém é o dono do brinquedo, né? Porque ele está suspenso. Então, para quem que eu vou pedir? Eu vou pedir para o presidente ou para o vice-presidente do tribunal recorrido, tá?
E se tiver entre a interposição do recurso e a publicação de admissão do recurso, também eu vou pedir ao presidente ou ao vice-presidente, tá bom? Lembrando sempre, gente, que o exemplo mais claro e mais simples da gente lembrar de demandas repetitivas hoje é o caso das demandas do FGTS, tá? Há muito tempo atrás, né, houve uma outra discussão aí também acerca das demandas repetitivas, foi no caso de desistentes de consórcio, olha só, isso tem muito tempo, né, da época de vocês. E aí também se sobrestou, né, todas as demandas falando sobre isso, né, sobre como que ficaria a restituição no caso de desistência de consórcio, e aí o STJ teve que se manifestar sobre a matéria. E agora nós temos a questão do FGTS também, que é bem parecido, tá bom? Vamos lá, gente. 1030. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho? Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá. Então, vejam só o caput do 1030. Ele fala que a Secretaria do Tribunal vai receber esse recurso e a parte contrária vai ser intimada para contrarrazoar em 15 dias, tá? Acabou o prazo, né? Com as contrarrazões ou decorrido em branco, os autos serão conclusos. Então, vai ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. E esse presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, qual que é a função precípua dele? A função precípua dele é obstar. Obstar. É não deixar subir. Ele é tipo quem, gente? Tipo Capitão Nascimento. Vai subir ninguém. Então, o que ele poderá fazer com esse recurso especial, com esse recurso extraordinário em mões? Tenho em minhas mões um recurso especial, um recurso extraordinário. O que farei? Pergunto-lhe, artigo 1030. Vou negar seguimento, obviamente, né? Basicamente, o presidente ou vice obstará o recurso, mas ele tem que ter fundamento, tá bom? A gente está estudando aqui o 1030 do Código de Processo Civil, tá? Sigam aí comigo no código de vocês. Negar segmento. Quando que ele vai negar o segmento, gente? Quando que ele vai negar segmento a esse recurso? Ele pode negar o segmento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Volta para a minha tela que eu vou explicar para vocês o que é. Repercussão geral. Repercussão geral é aquilo que passa, que transcende, né, sobre aquela demanda. Então, o recurso extraordinário só vai ser admitido se o que for discutido naquela demanda transcender ao próprio demandante, ou seja, que traga uma repercussão de forma geral aos demais jurisdicionados, tá bom? Então, essa é a definição de repercussão geral. É aquilo que transcende os limites da demanda e pode atingir demais jurisdicionados, tá bom? Pode até anotar essa definição aí. E o que acontece nesse caso? O que o artigo está falando? Volta comigo para a tela. O artigo está falando o seguinte: se você entrar com recurso extraordinário, meu amigo, lá dirigido ao STF, e o STF já falou que aquela discussão não tem repercussão geral, não vem com essa conversa para mim de novo, entendeu? O STF já falou, amigão, essa ideia tua não colou e não vai colar. E aí ele nega segmento, tá bom? Ele vai falar para você o seguinte: o STF, em decisão colegiada ou em decisão da turma tal, já se manifestou no sentido de que a discussão sobre a propriedade do galo da vizinha, exemplo, não tem repercussão geral. Portanto, nego seguimento ao seu recurso extraordinário, tá bom? Ou se você interpôs um recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF
exarado no regime de repercussão geral. Ou seja, o que eu decidi aqui no TJ, meu amigo, o STF decidiu igual. Nós estamos falando exatamente the same language, a mesma língua. Então, não adianta você vir me falar que eu estou errado, porque eu estou certo. Então, ele vai negar seguimento ao seu recurso extraordinário, tá bom? Estamos falando aqui de recurso extraordinário, tá? Gente, tem que conhecer a letra da lei, obviamente, mas tem que entender o que está na letra da lei, principalmente se tratando de RESP e de REXT, porque é muito técnico, então é muito difícil você fazer, a não ser que você seja aí um gênio, um Einstein, você fazer decoreba desses artigos aqui, tá bom? Se você não está entendendo o que está acontecendo, decorar vai ser muito mais difícil, tá bom? Então, no primeiro caso, o STF já apreciou e decidiu que não há repercussão geral. No segundo caso, já decidiu e está em conformidade a decisão do TJ com o STF. Então, acabou, perdeu, volta para casa, tá bom? Então, aqui, mais hipóteses de negativa desse segmento. Deixa eu ficar aqui em cima. Ó, essa primeira hipótese de recursos repetitivos. Recurso extraordinário ou a recurso especial, aqui está falando também de recurso especial, prestem atenção, interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ, respectivamente, exarado no regime de recursos repetitivos. Basicamente, ele repete o último, né? Ele repete aqui o último, porém, se aplicando também ao recurso especial, tá bom? Ele fala o seguinte, olha, quando o STF e o STJ estiverem aqui concordando comigo em regime de recursos repetitivos, então não tem conversa para vocês. Estamos falando aqui em nível estadual e nível nacional, a mesma língua, então não tem como dar seguimento à sua discussão, tá? Ele vai encaminhar, essa aqui já não é uma hipótese de negativa de seguimento, ele vai encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou do STJ, exarado conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Volta aqui comigo a tela para eu explicar para vocês. Bom, gente, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, olha, o STF e o STJ se manifestaram de uma forma, da forma X, nesse regime dos recursos repetitivos ou dos regime de repercussão geral. E a Câmara está falando outra língua, está divergindo, né, do entendimento do STJ e do STF nesse regime de repercussão geral ou no regime de recursos repetitivos. Não pode, tá? Quando você interpõe um recurso especial extraordinário, vai para o presidente do tribunal. Não vai para a Câmara, vai para o presidente do tribunal. Então, o presidente vai mandar voltar para a Câmara, tá? Tribunal de Justiça de São Paulo tem mais de 300 desembargadores, então vai mandar voltar para a Câmara e falar, olha, Câmara, escuta só, deixa eu te contar uma conversa. O STF e o STJ estão decidindo diferente nessa questão. E essa questão não é qualquer questão. Esta questão é uma questão de demandas repetitivas e é uma questão de regime de repercussão geral. Então, assim, se fosse você, concordava com os caras lá em cima. E aí, a Câmara pode ou não, né, retratar-se. Vamos voltar para a tela. Na tela, me dá imagens. Então, é isso, tá, gente? Encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou do STJ, exarado conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Quando se trata de repercussão geral de recursos repetitivos, tem que todo mundo falar a mesma língua. Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsias.
de caráter repetitivo, ainda não decidido pelo STF ou pela STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou inconstitucional. Então, o que acontece? Estamos no meio desse molho aí para discutir a questão do FGTS. Está todo mundo sabendo desta discussão aí. O que vai acontecer? Se entrar hoje lá no STJ, no TJ, mais um recurso falando sobre essas matérias. Eles vão suspender, eles vão sobrestar, tá bom? Fica suspenso nos termos da determinação, porque se trata de matéria repetitiva, tá bom? Ou esse recurso, eles podem falar assim, esse recurso aqui, ele é representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, tá bom? Você pode falar, não, esse aqui vai subir, porque esse aqui vai representar todos os outros 49.999 recursos que tem discutindo essa mesma matéria. Então, alguns recursos vão subir como representativos, né, da discussão da matéria, e outros vão ficar sobrestados aí, aguardando a decisão dos tribunais superiores sobre a demanda repetitiva, tá bom? Eles podem realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito. Quando que eles vão remeter esse feito? Quando que eles vão falar assim para o recurso especial, para o recurso extraordinário? Você pode subir, né? E aí toquem as trombetas, porque será um grande acontecimento. O recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos. O recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, ou o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Lembra que eu falei lá para vocês que tinha um juízo de retratação? Que ele está falando assim, o Câmara, olha só, se liga só, o STF e o STJ estão divergindo de você. Eu de você falava a mesma língua dos caras lá de cima para não dar ruim. Mas aí o tribunal recorrido fala, não, tô legal, eu vou manter aqui, vou bater o pé na minha decisão. Nesse caso, como o juízo aí, o tribunal refutou, recusou o juízo de retratação que o presidente do tribunal sugeriu, né, elegantemente a ele, então aí nesse caso vai subir o seu recurso, tá bom? Aqui, ó, o recurso tem selecionado como representativo da controvérsia. Então, seleciona um para subir e o resto fica, tá? Seleciona alguns para subir e o resto fica sem grandes critérios, tá bom? Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, caberá agravo ao Tribunal Superior, nos termos do 1042. Da decisão proferida com fundamentos no inciso 1 e 2, caberá agravo interno, nos termos do 1021. A gente vai estudar o agravo ao Tribunal Superior nesta magna aula. Aguardem. Cenas do próximo capítulo. Gente, vamos dar uma pausa, porque assim... E a gente volta na próxima parte com o 1031 e seguintes, tá? Então, eu vou começar a próxima aula fazendo uma revisão do que a gente já viu. Volta para mim aqui a tela, senão parece que eu estou falando sozinha. Bom, gente, vamos voltar do 1031 em diante, tá bom? O nosso estudo vai ser assim, de forma bem paulatina, de forma bem tranquila, explicando artigo por artigo, explicando incisos, explicando parágrafo, dando exemplo, fazendo brincadeira, para que vocês entendam de forma líquida e certa. Próxima aula, vamos voltar fazendo uma revisão do que a gente já viu e 1031 em diante. Um beijo, até daqui a pouco.